prefeita Suelen Rossim abre a conversação com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, da data básica em março, mas com a proposta de antecipar em relação à questão de minimizar as perdas já durante o ano 2022 e apresentam a base, com base no orçamento local e da disponibilidade, aquilo que é possível oferecer para a categoria neste momento. Exato. Na verdade, a gente fez alguns estudos ao longo desse comecinho de ano, justamente para conseguir chegar no nosso limite, né? Lógico que a gente tem o desejo sempre de oferecer o melhor possível para o servidor, mas a gente também tem as nossas limitações financeiras. Então, nós chegamos a esse índice de 10,6% e 25% de aumento no Vale Alimentação, e a ideia de discutir isso com a presença da Câmara também, para uma eventual sessão extraordinária, para que pudéssemos dar celeridade, fazer com que esse recurso chegue o quanto antes para os nossos servidores. Então, a gente discute isso também com o próprio sindicato. A gente sabe que a questão salarial não é apenas uma das reivindicações do servidor, né? Existem outras coisas a serem pontuadas também, mas a gente entende que, devido ao desgaste da pandemia, muitos servidores da saúde também bastante desgastados. Então, o nosso desejo, de certa forma, antecipar não só essa discussão, mas ter a chance de antecipar esse recurso para o servidor que já lhe é de direito, né? Então, não é que a gente vai fazer só compensação, mas acho que é direito do servidor essa reposição atrasada aí há alguns anos, além de outras reivindicações, reposição de servidores, mas a gente também tem uma limitação de caixa na prefeitura, e seria muita irresponsabilidade também a gente vir aqui com um índice que, para ficar discutindo e aumentando, ou vir com um índice muito acima do que o município suportaria. O 10,6% é o limite discutido em relação à questão do impacto financeiro, e os 25% do Vale Compra, a ideia é repor aquela questão previdenciária em relação aos servidores. Exato, também, né? Eu acho que nós colocamos os 25%, inclusive, no próprio Vale Alimentação, porque você consegue atingir uma fatia do servidor que já recebe bem menos. Então, ele tem um impacto maior aí no Vale Alimentação. A inflação foi em torno de 20% no quesito alimentação, então se dá 25% e 5% a mais. Então, vai um pouquinho mais do que a reposição. E a questão do salário mesmo do servidor, tendo esse aumento, eu acho que eles vão sentir, de certa forma, essa reposição acontecer. O que a gente não pode é deixar de fazer reposição salarial do servidor, principalmente num momento como esse, né, em que eles estão muito na linha de frente e a pandemia nos trouxe grandes desgastes. Então, a ideia de discutir a antecipação é que a gente consiga entrar em comum acordo, seja interessante para o próprio sindicato, seja interessante para o servidor de modo geral e também para a própria Câmara não ter dificuldade de pensar na possível aprovação desse projeto. O represamento do ponto de vista das categorias tem pedidos relacionados a várias frações no tempo acumuladas e também o desafio de reposição de mão de obra, fruto também da não capacidade de reposição da própria máquina pública nos últimos anos. Exatamente. A gente tem salários defasados que precisam ser revistos e é muito difícil a gente pensar isso só por categoria, então por isso que a gente vai precisar, na minha opinião, de um estudo bastante detalhado para conseguir trazer de forma justa essa igualdade salarial que outras cidades de outros municípios têm, e Bauru está muito mais defasado. Além disso, logicamente que a gente se preocupa com as reposições, porque a escassez de mão de obra está muito grande em todos os setores. Então, quando a gente pensa financeiramente, a gente tem que pensar no reajuste, a gente tem que pensar nas novas contratações e o impacto financeiro que vai dar tudo isso, ainda pensar no nosso índice, né? Então, tudo isso tem que estar no pacote. Então, é muito difícil a gente vir e se comprometer com mais do que a gente realmente vai ter perna para alcançar. Então, agora a reposição é uma coisa que a gente deve fazer esse ano, né? Já temos feito agora, nesse mês de janeiro, e novos concursos também. Agora, a questão de melhorar os salários de modo geral, isso a gente reconhece que há necessidade, mas vamos precisar rever como um pacote geral. Assim a gente consegue ser justo com todas as categorias que vêm nos solicitando essa equiparação salarial. 10,06% de reposição salarial apresentada à categoria pela prefeita Suelen Rossim e 25% no Vale Compra dos servidores. Secretário de Finanças, quanto representa isso do ponto de vista de previsão de gastos para impacto orçamentário? Com relação ao gasto entre todos os órgãos, Prefeitura, Endurb, Funprev e DAI, esses 10,06% no gasto com o pessoal, ele vai corresponder em torno de 55 milhões durante esses 12 meses. O reajuste do Vale Compra, que você citou de 25%, ele vai gerar um acréscimo de 13 milhões ano entre todos os servidores que recebem, totalizando uns 68 milhões. E entre os inativos, que também teriam a reposição, eles recebem a folha da Funprev em torno de 20 milhões, então 10%, 2 vezes os 13 meses, 26 milhões.
totalizando aproximadamente ali na casa de 94 milhões ano, município, relacionado ao impacto que vai ter esse aumento e reajuste para o servidor público. Nessa previsão de impacto de 94 milhões, como é que fica a eventual margem para a reposição de mão de obra, de concursos que também estão represados? Vai ter que ser analisado caso a caso, lógico que acaba diminuindo um pouco essa prerrogativa, mas existem reposições que precisam ser feitas por causa do serviço público, aposentadorias e etc., mas vai ter que ser analisado com cautela e ponto a ponto, caso a caso, pasta a pasta, mas que precisa também ocorrer as reposições, isso é fato. Por fim, a projeção de estimativa de despesa de acréscimo de 94 milhões com essa proposta, como fica a questão do índice fiscal a princípio? Ele vai girar em torno de 49%, hoje está na casa de 44,6%. A gente estamos analisando junto com o jurídico também aquela situação do terceiro setor. Lógico que o impacto do pessoal ele é feito quadrimestral, mês a mês, mas hoje corresponderia a 49%. E a gente está analisando e esperando alguma nota técnica ou uma decisão do Tribunal de Contas com relação à inclusão ou não das terceirizadas, né, das organizações sociais, dentro do gasto com o pessoal da Prefeitura. Muito obrigado ao secretário de Finanças, Everton Basílio. Vamos conversar com o Sindicato dos Servidores Municipais, através do seu representante, sobre esta reunião. Sim, nós recebemos com surpresa não só, né, hoje o índice, como a convocação de ontem, o convite para essa reunião, que é uma inversão, né, dos procedimentos do que a gente ocorre todo ano. Embora nós temos interesse, né, pela necessidade dos servidores, que essa campanha salarial, né, seja resolvida, decidida o mais rápido possível, nós entendemos que, primeiro, nós temos que definir com a categoria, né, a pauta de reivindicação, né, todas as reivindicações, dentro delas os índices econômicos, né, reajuste salarial, os valores de vale-compra e de outros benefícios, para depois nós estabelecermos a negociação coletiva propriamente dita, que é privativa e exclusiva do sindicato. Nesse sentido, nós vamos realizar uma assembleia no dia 27, né? Nós já tínhamos colocado isso para a prefeita, mas ela antecipou a discussão, fechou um índice que ela diz que é um índice máximo, né, de onde o município pode chegar, que é 10,06, que nada mais é que o IPCA acumulado de 2021, ou seja, a proposta do município é a reposição inflacionária de apenas um ano, né, sem considerar as demais perdas, né, dos outros anos anteriores e ainda, né, a majoração da alíquota previdenciária de 11 para 14, que impactou aí cerca de 3,49% no salário dos servidores. O sindicato tem outras questões, além das cláusulas importantes econômicas, para discutir. E mesmo nas econômicas, por exemplo, a questão dos impactos do novo Fundeb para um planejamento, né, da categoria em específico. Sim, por exemplo, no caso do Fundeb, nós vimos aí uma discussão muito acirrada no final agora, no começo desse ano, no final do ano passado e no começo desse ano, com os valores que foram distribuídos, né, qual seria o critério. Então, essa situação é muito complicada, chegar no final do exercício com sobras, né, valores de dinheiro sobrando e em patamar alto, né, estão sendo distribuídos aí quase cerca de 10 milhões de reais, quando esse dinheiro durante o ano ele tem que ser investido na valorização dos servidores da educação. Existe uma verba específica para isso, que agora abrange todos os servidores, né? Então isso tem que ser discutido durante o ano, para que essa valorização seja real para os servidores e não chegar lá no final do exercício, ser distribuído aí valores a título de bonificação que agrada a um e desagrada a outros. E temos outras pautas, né? A questão dos aposentados, né? Se fala-se aqui em 25% de reajuste no Vale Compra, mas é um benefício que os aposentados não recebem, né? Hoje, os aposentados receberiam, além do reajuste salarial, né, o mesmo percentual no abono pecuniário, né, que hoje não são todos também que recebem, está limitado a um teto de R$ 3.100. E há outras situações, né? A questão, por exemplo, do Vale Transporte, que não tem sido reajustado nos últimos anos, né? Nos inativos ainda tem o projeto de lei que está tramitando na casa, que vai passar a cobrar a alíquota previdenciária daqueles que até hoje, né, até 6 mil e poucos reais eram isentos, e significa mais perdas salariais para esses servidores, né, que trabalharam a vida inteira e hoje aposentados precisam receber salários dignos. Obrigado ao Jorge Francisco Martins, que recebe aqui
Direto do auditório da Prefeitura, as informações apresentadas pelo Poder Executivo à Assembleia oficialmente do sindicato no dia 27 de janeiro para iniciar a discussão do dissídio à database dos servidores públicos municipais de Bauru em 2022. Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara Bauru.